Professor, vamos partir então para a geopolítica mundial? Vamos falar novamente sobre guerra das vacinas, porque inclusive esse confronto entre Estados Unidos e China, Estados Unidos acusando a China de ter sido ali origem, de ter criado um vírus, inclusive, que depois passou a circular e que foi a origem da pandemia. Os Estados Unidos continuam fazendo esses ataques e a China, é claro, continua se defendendo, inclusive com base em pesquisas que já foram feitas e que disseram que não, que trata-se de um vírus ali que surgiu de mutações e que tomou a humanidade como um todo. Mas a guerra das vacinas continua. Olha, a guerra das vacinas, e nesse ponto o Joe Biden está adotando a mesma política que o Donald Trump. Tem outros aspectos que também ele está adotando. Mas não vou aqui analisar a política externa do Joe Biden. A OMS foi 2 vezes à China e atestou que o vírus não surgiu na China. A última delas foi dia 31 de março, agora desse 2021. Seus técnicos ficaram em quarentena para entrar e depois para sair, mas foi um trabalho perfeito e mostrou que não. Então, levantar a suspeita, como Donald Trump fez, como o Joe Biden fez agora, em meados de maio, pedindo para as agências de informação dele, que na verdade são agências de espionagem, esse é o nome certo, para ver se de fato ele escapou de algum laboratório chinês. Agora, no meio de agosto, completa os 90 dias de prazo que ele deu. Não vai aparecer nada. A China revidando, ela não queria tocar nisso, né? Hoje o esforço tem que ser para debelar a pandemia. Ela então está levantando novas suspeitas e comprovações, e eu peguei aqui dados de vários jornais no mundo, né? Uma série de documentos que vieram a público, que a China então está reunindo, que no final de 2019, quando a pandemia não existia, a pandemia foi decretada oficialmente pela OMS no dia 16 de março, né? Então, esses documentos que vieram à tona mostram que entre final de 19 e dezembro de 19 e janeiro de 20, algumas centenas de pessoas contraíram uma doença que não foi dado o nome certo na época, mas que era uma pneumonia com todas as características da Covid. A segunda coisa que veio à tona é a tal do forte Detrick, né? O que é isso aí? Isso aí, este forte que fica no estado de Maryland, na cidade de Frederick, ele foi usado como um centro de pesquisa bacteriológica na época que a guerra bacteriológica era uma possibilidade do mundo, entre 1943 e 1969. Mas ele não foi fechado, o laboratório, ele continua. E aí, num raio de até 1 quilômetro, ao lado deste centro, no ano passado, foram detectados milhares de pessoas numa comunidade que tiveram uma doença respiratória muito grave, né? E que foi relatada, né, numa comunidade, assim, do lado ali deste forte, no raio de 1 hora de carro, que é igualzinha às características da Covid. Isso em 2019. Então, os Estados Unidos, querendo atacar a China, eles então levantaram uma questão e agora está o mundo inteiro de olho no comportamento dos Estados Unidos, e nós temos aí dados, né, que o próprio Donald Trump, no ano passado, antes da pandemia ser decretada, ele disse que estavam começando as pesquisas de forma muito urgente contra a doença chamada Covid-19. A questão da guerra das vacinas, Thalita, da geopolítica das vacinas, que eu tenho usado esse termo, mas não é meu, não foi eu o primeiro que usei, ela tem outro aspecto que eu queria compartilhar com vocês aqui, não é? É a guerra dos laboratórios que produzem vacinas ocidentais contra os orientais. Quais são os orientais? Aqueles que fabricam a Sputnik e a Coronavac, China e Rússia. A União Europeia aprovou uma resolução que você só pode entrar com o passaporte chamado passaporte sanitário, né? Carteira sanitária, com as vacinas ocidentais, AstraZeneca, Moderna, Johnson, né?
Pfizer. As orientais, eu, por exemplo, tomei a chinesa, eu não posso entrar na Europa mais. Isto é a guerra das vacinas. É para fazer um grande cerco à China. E eu quero aqui finalizar, eu sei que nosso prazo é curto, né? Muito pouco tempo. Eu estou preocupado com uma situação da vacinação, do percentual de vacinação. O Donald Trump, o Joe Biden, deu uma entrevista semana passada, mandando usar máscara de novo. Os Estados Unidos voltou a superar 100 mil casos por dia, o que é altíssimo, e bateu no teto de 200 milhões de vacinados. Não sei se as 2 doses já. Acontece que tem 150 milhões que não tomaram nem a primeira dose nos Estados Unidos. E eles não têm mecanismo para forçar a que a população se vacine, ainda mais lá. O Macron está tomando uma atitude, ele também baixou um decreto interno na França, chamado passaporte sanitário. Você só pode frequentar lugares públicos, abertos ou não abertos, onde tem aglomeração, se você mostrar a carteira com as 2 doses tomadas. Nossa, deu uma rebelião. 200 mil pessoas franceses foram às ruas no sábado protestar contra essa medida. O que isso mostra? Isto mostra que o negacionismo, a anticiência, né, está, de certa forma, vencendo. E nós não temos como atingir, né, o índice ideal de 80% da população com 2 doses, porque terá sempre este teto muito abaixo deste percentual. Nos Estados Unidos mesmo, só está em 50% a vacinação em 2 doses. Né? O Brasil, eu vi hoje, 28,6%, né? Tem 72,4% das pessoas no Brasil que não tomaram a 2ª dose ainda. E no mundo, para piorar as coisas, aquilo que eu falo desde janeiro, o mundo não será vacinado, o mundo só tem 14,8% em 2 doses. Significa 1,15 bilhões, de 7,8 bilhões. E não adianta Israel, por exemplo, né, imunizar 100% da população se o vírus está solto no mundo. Né? Tanto que Israel, inclusive, mais a Rússia e tem um terceiro país, República Dominicana, já estão dando a 3ª dose. Por quê? Não que a primeira e a segunda sejam ineficientes, eles estão preocupados porque o vírus está solto. Ele não tá, a pandemia não está controlada, exatamente por essa parcela da população incentivada por gente como essa que dirige o nosso Brasil. Né? Por que ele decretou, esse que se apresenta como presidente, por que ele decretou sigilo de 100 anos na carteira de vacinação dele? Ninguém sabe se ele tomou a vacina. E se ele tomou, ele não quer mostrar. Quando teria que ser um exemplo, o presidente da República no Brasil, mostrar, olha aqui, a vacina no braço, etc. Não, ele não quer saber. Recepcionou o presidente de Portugal da forma escandalosa no Palácio, todo mundo notou, a imprensa internacional, sem máscara. E naquele momento que ele apresentou o presidente de Portugal, todas as autoridades, vice-presidente Mourão, ministro das Relações Exteriores, já apresentou o chefe da Casa Civil novo, né, esse lá, presidente do PP, você percebeu que a fila de autoridades, nenhuma usava máscara? Porque é a ordem dele, há uma ordem dele no sentido de... Só um minuto. No sentido de os eventos onde ele está presente é proibido usar máscara. Então vivemos um momento muito delicado, a pandemia não está sob controle, essa versão, essa cepa delta é 5 vezes mais mortal e 10 vezes mais contagiante, e aí nós não temos nenhuma perspectiva no mundo, né? Então eu estou muito preocupado com o rumo que as coisas podem tomar. Esse é um pouco o resumo da geopolítica das vacinas. Fica tranquilo em relação a tempo, hoje a gente tem um tempinho a mais. Deixa eu te perguntar mais uma coisa. É importante ressaltar que quando você traz esse dado baixíssimo de vacinação, inclusive aqui no Brasil, não é porque a população não quer se vacinar, é porque não tem vacina realmente, né? Porque não tem vacina. Bem diferente. É bem diferente do resto do mundo. Quando a gente fala ali da França,
dos Estados Unidos mesmo, as pessoas não querem se vacinar. Existe um movimento muito forte anti-vacina, né? Esse movimento anti-vax é muito forte nesses lugares, e a população, apesar de ter vacina disponível ali, principalmente ali nos Estados Unidos, a população não quer se vacinar. Então, assim, eu acho que há, inclusive nessas informações, uma luz de esperança, professor, porque aqui no Brasil, apesar desse presidente negacionista, que não fez campanha de vacinação, ao contrário, que falou contra a vacinação, a população tem essa consciência do quanto é importante se vacinar. Então, a gente espera que essa mesma consciência que se forma aqui nos leve a um 2022 e futuro melhor, né? Eu acho que essa observação sua ela é muito importante. Os Estados Unidos têm 4 doses por habitante. Tem 1,4 bi de uma população de 350 milhões. Mas a população, parte dela, grande, não quer vacinar. Aqui, uma parte grande, os negacionistas aí, as pesquisas estão mostrando que é 10, 20, no máximo por cento. Aqui não tem vacina. O incremento diário de crescimento do número de vacinados, 28,6 hoje, e eu acompanho esse dado estatístico diariamente, faz 4 meses, ele cresce 0,3 ao dia. Portanto, se você dividir 72,4, que é o que falta, por 0,3, sabe quantos dias nesta velocidade? 240 dias, são 8 meses, só março do ano que vem você vai imunizar a população adulta. E olha, nós usamos o termo imunizar, Thalita, é preciso deixar claro, esta vacina não imuniza, ela facilita o desenvolvimento de anticorpos no seu organismo. Que, por exemplo, se você não pegar e tiver contato com pessoas contagiadas, vai significar que os anticorpos mataram, mas não quer dizer que você está imunizado. Diferente de quando a gente toma, quando é criança, pólio, nunca mais você vai precisar tomar e nunca você pegará a doença. Neste caso, não. Você poderá pegar a doença, formas mais fracas, e um ou outro caso, em 1 milhão assim, acaba indo a óbito. É raro, mas também existe essa possibilidade. Eu, se pudesse usar uma frase que resume a geopolítica das vacinas, a luta de classes que existe no sistema capitalista, a luta de classes que existe no mundo, em todos os setores e ramos, está presente na distribuição de vacinas. Os países mais pobres do mundo, eles só conseguiram imunizar em 2 doses 1% da população. E tem todos africanos, e tem muitos países que não receberam ainda nenhuma dose. Então, isso são dados da Organização Mundial de Saúde. Então, mostra a desigualdade no mundo, refletindo, que é um exemplo da luta de classes. Os pobres estão morrendo, os pretos estão morrendo, né? Os periféricos. Os ricos estão se salvando. É a luta de classes presente na guerra das vacinas, né? Não precisa ir longe não, professora. A gente conversou com o Instituto Polis, que tem uma pesquisa baseada nos números da capital paulista, e essa pesquisa mostra que o maior índice de vacinação é em regiões centrais, onde moram as pessoas mais favorecidas, e as periféricas, onde, inclusive, nas regiões onde tem mais morte, onde moram mais pessoas negras e pobres, essa vacinação não chega com tanta eficiência como nessas regiões centrais. Então, é resumo de tudo isso que você traz aqui para a gente. Professor, um beijo enorme, sempre um grande prazer conversar com você e te receber por aqui, viu? Até semana que vem. Até semana, um abraço, tchau, obrigado, beijo, tchau.